A calma e a paciência são excelentes virtudes para o decorrer de nossas vidas. Nós pararmos, analisarmos, decidirmos as coisas com calma e não por impulso, ajuda que nós tenhamos decisões melhores ao longo de nossas vidas. Mas isso é uma coisa que se aprende, isso é inato. O que pode saber sobre isso? Bom, na década de 60, um pesquisador começou a analisar o comportamento de crianças e, para tanto, precisou de apenas alguns marshmallows. Walter Mischel era um psicólogo da Universidade de Columbia, em Nova York, e ele resolveu, como vários de sua época, testar e experimentar com seus próprios filhos. No caso, filhas. Mischel tinha 2 filhas. E na década de 60 ele resolveu fazer uns testes, onde ele colocava alguns marshmallows e dizia para as crianças o seguinte: olha só, você tem a possibilidade, você pode comer esses marshmallows agora, mas se você ficar aqui 15 minutos esperando por eles, vocês vão ganhar uma quantidade bem maior. E assim, ele ficava examinando o que acontecia. E tipo, a criança ficava lá se torcendo por causa daqueles deliciosos e incríveis marshmallows. Uma de suas filhas, quando chegou na idade de 4 anos, começou a mudar um pouco de comportamento. Ela conseguia resistir mais aos marshmallows. E, com o passar do tempo, elas aprendiam a aguentar mais tempo. E Mischel resolveu fazer o teste com outras crianças. Ele experimentou com cerca de 600 crianças. E não havia nenhuma literatura científica a esse respeito ou algum experimento. Mischel foi o primeiro. E à medida que ele foi acompanhando as crianças ao longo dos anos, ele foi observando o seguinte: que as crianças que tinham a tendência de esperar mais para poder comer os marshmallows, elas apresentavam outros comportamentos de calma e tranquilidade em outras atividades, já provas, ou exames, ou até na sua vida normal em casa. Eram crianças com menor quantidade de menor tendência de ter ansiedade. E o efeito é que, quando elas iam chegando na idade adulta, essas crianças acabavam tendo mais sucesso financeiramente ou em suas profissões. A explicação do teste Marshmallow mostra que o quanto nós dependemos da nossa calma e nossa tomada de decisão. E isso nós podemos ver ao longo dos anos. Hoje em dia nós percebemos o quanto as crianças têm apresentado altos índices de ansiedade. E normalmente se resolve com isso enfiando medicação nessas crianças, sem sequer parar para conversar com elas. A tendência hoje ela parece estar dispersa, toma Ritalina, e toma mais Haldol, e toma epinefrina, ou algumas inas. Tipo, eu sei que epinefrina é o hormônio para fazer o coração bater. Tipo, leia nas entrelinhas, pombas. E enchemos as crianças de medicamentos e medicamentos e medicamentos, quando nós deveríamos tratar primeiro como crianças. Nós queremos que as crianças tenham comportamento de adulto e vemos adultos com comportamento de crianças. Tem algo de errado isso. Mas isso eu vou abordar um outro dia. O que nós vemos nos vídeos e nas análises de todas as filmagens que o Mischel fez foi o grau de desespero de algumas dessas crianças. Elas tentavam até burlar a regra do tipo: você não pode comer um marshmallow. E elas pegavam e cheiravam e lambiam e faziam tudo, mas ela não comia um marshmallow. Só que tem um outro detalhe. As outras crianças que resistiam, mas não muito. Elas começavam a arrumar meios de se distrair, de não ficar naquela tarefa. Então ela ficava explorando o ambiente, olhando para cima, tentava se distrair com alguma coisa, cantava, ficava recitando poema. É muito interessante.
E nas análises de Michel ele percebeu que um padrão se repetia. A partir de 4 anos, o comportamento das crianças mudavam. Elas conseguiam resistir ao marshmallow. Algumas mais, outras menos. Mas até os 4 anos o comportamento era praticamente idêntico. Nossas funções cognitivas ainda estão se moldando. Nosso cérebro começa a se formar mesmo lá pelo desenvolvimento de 4, 5 anos. E Michel acompanhava todas as crianças que eram as coleguinhas das irmãs filhas dele. Talvez mais testes como esse para examinar a ansiedade, ao invés de, como eu disse, encher as crianças de remédio, fossem mais necessárias. O mais fantástico disso é que, Michel foi o primeiro. Como foi o Milgram em termos de obediência ou nos experimentos de Stanford, nós vemos o quanto na década de 60 começou um grande interesse em termos de psicologia comportamental. Deveríamos de prestar mais atenção até em nossos filhos para podermos entender o que é a sociedade que temos por aí. Pessoas com compulsões, pessoas com necessidades, e nem sempre atendemos essas necessidades. Algumas tendem a uma forma de se distrair e se afastar do foco do seu desejo, outros nem tanto. Deveríamos prestar mais atenção nas pessoas. Deveríamos analisar e não simplesmente tolerar pessoas na sociedade, deixando-as dopadas, para depois evitarmos problemas maiores. Esse é André, do Societicismo.net.